AgroTalks 2026, a gente recebe aqui no estúdio a equipe da Fortress, empresa de inovação, de tecnologia. Quem está com a gente aqui é o Matheus Moraes e o João Ribas. Bem-vindo, Matheus, bem-vindo, João. Obrigado pela oportunidade, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Será uma troca muito valiosa, será um sucesso. E eu quero entender um pouco mais sobre como é que essa inovação, como é que essa tecnologia, o que ela traz para a agroindústria. Nós estamos aqui falando dentro da Mercoagro, né? A terra, durante 4 dias, Chapecó é a capital da proteína animal. O que a Fortress trouxe do Canadá para o Brasil? A Fortress já vem com uma inovação há alguns anos nos frigoríficos. São um dos nossos maiores players de modo geral, também proteínas de modo geral. Ela traz detectores de metais, ela traz sistemas de inspeção por tubulação, nós chamamos de pipeline. E também trouxemos a inovação que é o raio-x, né? É um equipamento novo, fabricado no Brasil. É a única empresa no Brasil que tem a possibilidade de fabricar um equipamento desse com a legislação em dia, tá? Então isso é algo que a gente gosta de pontuar porque é algo novo para o Brasil. E vocês atuam em que segmentos? Não apenas no setor frigorífico. A gente está falando para o agro, mas vocês também atuam, a Fortress atua em outros segmentos. Sim, atuamos em diversos segmentos. A gente atua em higiene pessoal, farmácia, alimentos de modo geral, todos os alimentos. Esses dias a gente fez a venda, né? Aliás, hoje está sendo instalado um equipamento numa linha de tapete automotivo. Então, a gente também alcança. É muito ampla a nossa proteção. Para vocês terem ideia, até em cimento, gente. O que não tem correlação aos, vamos dizer assim, a pessoa humana que vai ingerir alguma coisa, nós também temos equipamentos instalados. De onde que surge a Fortress? Ela vem atender um gap de mercado? Havia uma lacuna precisando dessa tecnologia e aí vem a tecnologia para o Brasil? Com certeza, a Fortress ela tem a filosofia de customizar os seus equipamentos. Então, nós fazemos de acordo com o que o cliente precisa, né? A necessidade do cliente. Então, eu não vou fazer uma máquina, eu não tenho uma máquina de prateleira. O cliente ele me informa a sua necessidade e eu vou fazer de acordo com a necessidade dele. E esse pensamento ele já vem dos donos, né? Foram o Steve e o Dino que criaram a marca. Então, eles encontraram essa lacuna lá no Canadá e também enxergaram em outros países, como o Brasil, a Nova Zelândia e a Inglaterra. Esse sistema, a tecnologia que vocês oferecem, ela consegue fazer... explica um pouquinho para a gente a aplicação. Eu consigo inspecionar caixas, grandes embalagens? Sim, a gente, como eu falei, é customizado, né? Então a gente vai fabricar com a necessidade do cliente. Então se for uma grande caixa, um grande saco ou até mesmo produção a granel, nós conseguiríamos adaptar essa necessidade. Ele inspeciona, ele retira contaminantes. Nós falamos muito de pregos, parafusos, mas a gente encontra partículas menores, né? Porque hoje a gente tem uma normativa chamada RDC 623, e ela fala de partículas de 2 milímetros. Então, é algo bem pequeno e que pode ser prejudicial à saúde da pessoa. Que entra no processo e que é humanamente impossível. Então, tem que ser feito por um sistema de tecnologia. Com certeza, porque é impossível a gente conseguir entender qual partícula vai se desgastar durante um período em uma fábrica. Então, precisando dessas máquinas para proteger as pessoas. Dentro de um frigorífico, em que momento o equipamento de vocês, as tecnologias, entram? Em diversos pontos, tá? A gente fala que são 3 pontos. O ponto A, que é onde recebemos ali a primeira matéria-prima, porque a gente está protegendo o produto ou alguma outra máquina. Num segundo ponto, onde o cliente possui alguma dificuldade de instalação no período final, ou seja, na expedição. E é mais comum você encontrar no momento de expedição, onde o cliente vai embarcar o equipamento e ele quer proteger totalmente a marca, que a marca não tem valor, e também evitar que chegue um contaminante para um cliente, porque pode prejudicar a saúde de alguém. Uma curiosidade, também inspecionamos embalagens metalizadas, né? Com os detectores. Então, mesmo se tiver uma embalagem de metal, o equipamento consegue detectar. Exatamente. Sim, exatamente. Por mais que seja um equipamento, um detector de metal, nós temos uma tecnologia que é capaz de retirar aquela informação da embalagem e enxergar apenas o produto. Isso é bem legal. Tipo de tecnologia assim, que o consumidor final, ele não tem essa percepção, ele nem sabe que existe um processo tão minucioso e tão
tecnológico para isso, Sim. né? Que tipo de tecnologia se usa? Você falou do raio-x, né? Sim. Hoje é muito comum ainda no Brasil utilizarmos o detector de metais. A grande maioria das indústrias aqui em Chapecó, elas utilizam ainda a tecnologia do detector de metais. O raio-x ele é algo novo, então como algo novo ele tem que passar pelo período de maturidade do produto, né? Mas qual que é a vantagem do raio-x falando dele especificamente? Porque ele não detecta somente o metal. Ele vai detectar outros tipos de partículas. Às Anomalias, qualquer coisa. vezes, plásticos, madeiras, às vezes ossos, dependendo da densidade. Um raio-x é um produto por densidade, né? Então é algo que vem como uma inovação e a gente enxerga que isso vai ser a tendência O que da tiver indústria. indesejável ali dentro, ele consegue... Tudo que está fora do padrão de densidade do produto, ele vai tirar da linha. Então, se o produto tem uma densidade, vamos supor, um exemplo de 10, tudo que está acima ou abaixo de 10, ele vai remover Não da é linha. normal. Exatamente. E o legal desse equipamento é que é um equipamento que tem inteligência artificial, né? A gente vem falando muito de inteligência artificial. Onde é que ela se aplica? E ela, Aí vai- e ela se aplica até mesmo na tecnologia que as pessoas nem imaginam, né? Que é numa linha de inspeção. E a gente, às vezes, pega um ambiente bem agressivo. Como um frigorífico é um ambiente agressivo. E a inteligência artificial ela também vem para nos ajudar com relação a esse tipo de ambiente. Me conta um pouco dessa... essa tecnologia que vem do Canadá, ela já era uma tecnologia de frigoríficos? Ou ela foi customizada? Ou como é que essa customização das diferentes... Por exemplo, eu estou trabalhando com diferentes produtos. Ultraprocessados ou processados, ou ainda diferentes espécies. Ao decorrer dos anos, né, os engenheiros da Fortress, eles começaram a estudar diferentes tipos de públicos, né? A gente não consegue avaliar e verificar tantos frigoríficos fora do Brasil. É muito comum aqui no nosso país termos diversos tipos de frigoríficos. Então, precisou passar por uma fase de adaptação até que chegasse a um produto que fosse adaptável ao Brasil. Então, a gente teve um estudo por baixo e ao longo dos anos para que a gente conseguisse atender a tecnologia nos frigoríficos. Qualquer tamanho de planta de processamento, eu consigo ter tecnologia numa planta de menor produção ou ainda de altíssima escala, em turnos, sem nenhuma paralisação. Consigo. Não, os detectores de metais eles foram feitos e o raio-x... Resistente? Resistente. Temos máquinas de mais de 20 anos. Então elas são máquinas para aguentar mesmo o tranco, vamos dizer assim. Ele aguenta turnos e nós temos testes aí com um taco de beisebol de verdade, batendo nas máquinas, até mesmo colocando um trator em cima delas. Para poder comprovar essa resistência, né? Testes embaixo d'água, testes no meio da neve. Então, porque a tecnologia... isso, frigorífico é um ambiente hostil, com mudanças de temperatura, eu tenho Exatamente. muito frio, eu tenho muito calor. E assim, não só isso, né? Porque a gente não vê o sal, né? Então, gorduras tem muito sal, então acaba que danificando alguns periféricos. E os equipamentos, eles funcionam muito bem com todos esses periféricos, então é algo bem legal. aqui na Mercoagro, né? Uma oportunidade de... Vocês reencontram clientes, porque vocês têm muito cliente aqui na região, Certeza. mas também encontram um novo cliente. É a hora de mostrar o portfólio, né? A Mercoagro serve bastante para a gente fazer o network, né? Manter o network com o cliente, rever parceiros de negócio e até mesmo novos clientes. É um momento estratégico para a indústria de modo geral e principalmente para a Fortress para poder mostrar os seus produtos, né? Porque é difícil um cliente ir até São Paulo, por exemplo, para fazer um teste. Então aqui ele tem a oportunidade de trazer até mesmo o produto dele e fazer um teste no momento, que é um dos nossos diferenciais. A gente traz os equipamentos pronto para a feira, pronto para o público. Operando. Sim. Operando. Nossa, É importante também desconectar, né, com o nosso público, mostrar que além de... A gente não vendemos só máquinas, né? A gente consegue criar conexões, mostrar que a gente se preocupa também com a linha dele. Tudo que a gente faz hoje é proteger e valorizar a marca dele e cuidar também do cliente final, da marca dele. A marca total, né? Porque se eu Exatamente. tenho um produto final de qualidade garantido, assegurado, né? Protegido por uma tecnologia, ele preserva a marca dele, né? Com certeza. Nós falamos que assim, nós construímos máquina, mas cuidamos de pessoas. Acho que é o principal papel da Fortress é cuidar de pessoas. Porque nós ficamos nos bastidores muitas vezes. E ninguém conhece, né? Quando a gente fala de detector de metal, o raio-x, a gente imagina um produto médico Aeroporto. ou um aeroporto de modo geral. Mas, pelo contrário, essas máquinas estão protegendo muitas pessoas dentro das indústrias. Então, quando eu tô comendo um alimento, se aquela empresa usou essa tecnologia, eu tenho mais segurança. Com toda certeza. E ainda proteção, porque todos os produtos que nós utilizamos, eles precisam ser homologados para a indústria de alimentos. Então, você tem total tranquilidade que você está comendo um produto seguro, que é o
que é uma vantagem também, né? Importante, só para a gente terminar agora, importante estar na Mercoagro, importante voltar na Mercoagro como vitrine de Com negócios? certeza. Com certeza, é uma feira gigantesca, né, em Chapecó. Nós enxergamos aqui potenciais novos clientes. O Sul está sempre em crescente, né? E eu acho que nada melhor a gente expor em um lugar que está em uma crescente gigantesca com uma economia estável. É muito importante isso para a Fortress. Bom para a visibilidade da marca, bom para interagir com o cliente. Muito bom, porque a gente tem uma forte presença nas redes sociais, onde a gente trabalha bastante com nossos conteúdos, fazemos diversos testes. Então, você foi convidado para ir e acessar nossas redes sociais, interagir com nossos conteúdos. A gente sempre responde todo mundo nos comentários. Como que encontra? Eu procuro por Fortress Technology. Fortress Technology. Exatamente, Fortress Technology. Então, nós temos o Instagram do Canadá, você também fica convidado para acompanhar, e do Brasil, onde a gente conversa um pouco mais na nossa língua, né, a língua brasileira. Então, a gente mostra um pouco mais dos bastidores da Fortress, das reuniões, como a gente produz a Mercoagro, as montagens. Então, quem acompanhou esses últimos dias e quem vai acompanhar vai entender, vai ver como foi a correria dessa nossa montagem para entregar todo o sucesso. Porque trazer equipamento para uma feira é uma operação de logística. Exatamente. Né? E a gente tem todos os vídeos, tudo registrado, da gente montando, subindo as máquinas, testando elas. E assim, é bem legal que a gente fez algo dinâmico também. Então, atende até o público infantil. Então, nós temos até as máquinas em desenhos, vamos dizer assim, para atender diversos públicos. Porque não é só o adulto, né? A gente está num público gigantesco de doces. E crianças comem doce, né? Então a gente protege até o nosso primeiro público, aquele que está iniciando a vida. E isso é fantástico, de modo geral. Então eu sou realizado em trabalhar na Fortress porque eu protejo pessoas. Eu cuido de processos. E no final de tudo, é uma garantia de vida. É uma garantia da nossa empresa, mas também de um público mundial. É muito bom estar envolvido no proteção do futuro da sociedade, né? E mesmo que indiretamente, a gente trabalha exatamente com a proteção das pessoas que podem mudar o mundo, né? Muito obrigada, muito obrigada. De nada. Sucesso na feira, bons negócios, que o raio diz que o lançamento, essa tecnologia que você só vai ver em primeira mão aqui na Mercoagro. Com certeza. Sucesso. Muito meninas. obrigado, muito obrigado pela participação. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. A gente vai ficando por aqui. Podcast oficial da Mercoagro.